O homem que desenhou a LaFerrari não trabalha mais na Ferrari. O homem que colocou as mãos na SF90 Stradale, o homem que moldou a Ferrari Monza SP, o homem cujo lápis tocou 25 Ferraris diferentes entre 2010 e 2018, não está em Maranello esta noite. Ele não está em Modena, ele não está nem na Itália. Ele está em uma torre de vidro em Guangzhou, na China, trabalhando para uma empresa chamada Xpeng, desenhando carros elétricos que vão mandar o cavalo empinado direto para o museu. O nome dele é Juanma Lopes, e ele não é o único. Ele é só o mais famoso. O que eu vou mostrar para vocês nos próximos 15 minutos é a fuga de cérebros mais catastrófica da história do luxo europeu e da engenharia automotiva. Os homens que fizeram as Ferraris do seu pai, os que projetaram os Lamborghinis do seu pôster aos 19 e os que criaram os Porsches que você comprou aos 50, deixam discretamente Maranello, Santa Agata e Stuttgart. Voam para assinar contratos em Xangai. Não se aposentam nem foram demitidos. Partem por vontade própria. E o motivo da saída deles fará todo cliente Ferrari no mundo questionar o que realmente pagaram. Senta aí, serve uma dose, pois o cortejo fúnebre do escapamento europeu finalmente começou. Vamos direto ao fato que deu início a toda esta nossa investigação. No mês passado, caçadores de carros pararam diante dos grandes portões da fábrica da Ferrari em Maranello, na Itália. Os mesmos portões pelos quais o próprio Enzo Ferrari passou em 1947. Os mesmos portões que produziram cada Ferrari de rua de que se tem memória. E o que eles viram saindo daqueles portões não foi uma Ferrari. Foi um Xiaomi SU7 Ultra. Um sedã elétrico chinês de uma marca antes famosa por celulares e panelas saía do local mais sagrado da história automotiva italiana. Sem placas italianas, o carro nem é vendido lá. A Ferrari o importou secretamente para um único fim: engenharia reversa. Leia isso de novo, devagar. A Ferrari, a marca que há 75 anos diz ao mundo que é o ápice absoluto da engenharia automotiva, comprou secretamente um carro de uma empresa chinesa de telefones para poder desmontá-lo e descobrir como ele funciona. O Xiaomi SU7 Ultra produz 1.548 cavalos de potência. Vai de 0 a 100 em 1,98 segundos e bateu o recorde de elétricos de série em Nürburgring com 6 minutos e 22. Engenheiros em Maranello, criadores da F40, F50, Enzo e LaFerrari, estão numa oficina nos Alpes com aquele sedã chinês no elevador tomando notas. Foi o momento em que a Ferrari se rendeu, não num palco ou comunicado, mas num estacionamento diante de câmeras que nem viram. Agora, entenda por que isso aconteceu. Para isso, conheça o homem que citei no início, Juanma Lopes. Por 8 anos, de 2010 a 2018, Juanma Lopes foi o chefe de design exterior da Ferrari. Isso não é um cargo júnior, não é um estilista que desenha maçanetas. É o homem cujo escritório fica a 2 portas do CEO, o homem que decide como cada Ferrari do catálogo se parece. Ele trabalhou em 25 modelos diferentes da Ferrari durante seu tempo lá. Moldou a LaFerrari, um carro que hoje é vendido em leilão por mais de 5 milhões de dólares. Moldou a SF90 Stradale, o primeiro supercarro híbrido plug-in da Ferrari. Moldou a Monza SP, um Speedster tão exclusivo que só era vendido por convite pessoal da Ferrari. Em 2018, Lopes simplesmente deixou tudo para trás. Ele foi para a BYD, a empresa chinesa que há 2 décadas montava baterias de lítio para celulares da Nokia. Ele assumiu o cargo de diretor global de design exterior. Ele liderou o design do carro conceito BYD E-Ceed GT, base visual de metade da linha BYD atual. Em junho de 2024, ele mudou para a Xpeng como vice-presidente do Centro de Design. Agora, em Guangzhou, ele tem autoridade total sobre a direção visual de uma das marcas mais agressivas do planeta. O criador da LaFerrari agora desenha carros para enterrar a Ferrari. Questionado por jornalistas sobre sua saída, Lopes sempre deu a mesma resposta, embora com palavras diferentes.
Quando ele propõe um design radical, a empresa diz, pode construir. Na Itália, quando ele propunha um design radical, a empresa dizia, vamos analisar isso para o modelo, depois do próximo. Ele saiu porque não deixavam ele criar. Mas o Lopes é só um nome. O cemitério de talentos europeus que agora trabalham na China é realmente impressionante. E eu quero mostrar isso para vocês porque a escala da coisa é algo sobre o qual a imprensa europeia tem ficado bem calada por razões que logo vão ficar óbvias. Wolfgang Egger, alemão, ex-chefe de design da Alfa Romeo, ex-chefe de design da Audi, projetou várias Lamborghinis. Ele deixou a Europa em 2017 e foi para a BYD, onde agora é o designer-chefe de toda a submarca de luxo Yangwang. O supercarro Yangwang U9, aquele que acabou de bater o recorde de velocidade de produção a 495 km por hora, foi moldado por Wolfgang Egger, Klaus Zissiora Bischoff, alemão. Ele projetou o Volkswagen Golf Mark 7 e Mark 8. Ele projetou toda a linha elétrica ID da Volkswagen. Projetou carros para milhões de famílias europeias. Saiu da Volkswagen no fim de 2023 para a Changan, na China. Hoje, chefia o design do grupo Changan, incluindo as elétricas Avature e Deepal. Chris Thomasson, americano, 10 anos na BMW e Ford. Em 2015, foi para a NextEV, startup chinesa sem produto. A NIO consolidou-se como uma verdadeira gigante chinesa no mercado de veículos elétricos. Thomasson, que atua como vice-presidente de design, é quem lidera o estúdio criativo da NIO em Munique. O designer alemão Benjamin Baum, que veio da Porsche, foi um dos responsáveis por desenhar o 911-992, considerado o esportivo mais icônico de toda a Europa. Ele deixou a Porsche e se mudou para Pequim. Agora ele está projetando os SUVs de luxo Li Auto L7, L8 e L9. Stefan Sielaff, alemão, criou os Audi A1 e A7, o Mercedes CLS e o Bentley Bentayga, definindo o luxo europeu por uma década. Em 2021, virou vice-presidente de design global da Geely. Amazon Truck E. Ele agora controla a direção visual da Geely Auto, Zeekr, Lynk & Co, Volvo, Polestar, Levsy, Lotus e Smart. Ken Okuyama. Ele dirigiu o design na Pininfarina, a lendária carroceria italiana que estilizou quase todas as Ferraris do final dos anos 50 até o início dos anos 2000. Ele desenhou pessoalmente a Ferrari Enzo. Ele agora presta consultoria a fabricantes chineses. Não são juniores que receberam ofertas melhores. São os arquitetos do luxo europeu. Os homens que desenharam os carros que definiram a aspiração moderna e eles se foram, cada um deles. Fecharam escritórios em Stuttgart, Munique, Maranello ou Wolfsburg e mudaram-se para uma cidade que, há 10 anos, nem saberiam localizar. Por que saíram, afinal? A desculpa de liberdade criativa é real, mas incompleta. O motivo real é este. A indústria automotiva europeia passou 20 anos focada em uma única coisa: resultados trimestrais. Cada decisão em Stuttgart, Maranello e Wolfsburg nas últimas 2 décadas passou pelo filtro de departamentos financeiros, consultores de marca e comitês executivos avessos ao risco, que morrem de medo de fazer qualquer coisa que ainda não tenha sido validada por um grupo de foco em Frankfurt. Na Audi, Wolfgang Egger propôs um carro sem coluna B e portas suicidas. Ouviu um não. Na BYD, a resposta foi: quando teremos o protótipo? Quando Benjamin Baum sugeriu uma frente agressiva na Porsche, pediram que alinhasse o projeto aos 70 anos do 911. Na Li Auto, a diretoria exigiu que ele fosse muito além do que já havia sido feito. A Europa, por sua vez, parou de inovar na criação de carros, tudo para defender o seu glorioso passado. Já a China começou a criar do zero, simplesmente porque não tinha nenhuma... O carro de luxo europeu tornou-se uma peça de museu. O carro elétrico chinês tornou-se o laboratório. Eu preciso responder à pergunta que todos têm feito ultimamente. Se o talento partiu, o que isso significa para a Ferrari, Lamborghini, Porsche e para o supercarro europeu? A resposta é simples. Os carros já projetados continuarão sendo vendidos pelos próximos 5 a 7 anos.
a 296 GTB, a Revuelto o 911 GT3 RS. São carros excelentes, projetados por quem saiu antes da hora. São os últimos presentes de uma geração que morre. O problema é o que vem depois. O primeiro carro totalmente elétrico da Ferrari, apelidado internamente de Elettrica, deve ser revelado ainda este ano. O preço final deverá girar em torno de $600 mil. Segundo a Ferrari, os seus engenheiros passam o dia a desmontar o sedã de uma marca chinesa de celulares para entenderem melhor como acomodar a bateria, gerir o fluxo térmico em pista e fazer com que o motor elétrico soe como algo que realmente alguém queira ouvir. A Ferrari nunca precisou copiar nada. Por 75 anos, todas as outras empresas do mundo copiaram a Ferrari. Os japoneses tentaram nos anos 90 com o NSX e o Supra. Os americanos tentaram nos anos 2000 com o Ford GT. Os alemães tentaram sempre com o 911 e o SLS. Nenhum conseguiu. A Ferrari reinava intocável no topo. Essa montanha caiu. A nova surge em Hefei, Guangzhou e Shenzhen, feita por quem trabalhava em Maranello. Tem mais um detalhe nessa história, e é a parte que mais vai doer em quem amou carros europeus a vida toda. O escapamento morreu. Por 100 anos, a alma de todo supercarro italiano viveu dentro do sistema de escapamento, o ronco de um V12 da Ferrari a 8.000 RPM, o trovão de um V10 da Lamborghini subindo o giro, o grito dos 6 cilindros de um Porsche 911. Não eram só barulhos, eram a assinatura sonora da engenharia mecânica no seu ápice absoluto. Eram o motivo de homens de 50 e 60 anos assinarem cheques por carros que não conseguiam justificar. Eram o motivo de adolescentes nos anos 80 pendurarem pôsteres na parede. O carro elétrico não tem escapamento, não tem motor, não tem voz mecânica. A Ferrari sabe disso. Patentes vazadas de Maranello mostram que eles investem dezenas de milhões em pesquisas de sons de motor artificiais. Contratam acústicos para criar sons falsos. Na Ferrari elétrica, ao acelerar, um som sintético tocará nos alto-falantes. Não por necessidade do carro, mas do cliente, pois a Ferrari sabe. Sem isso, o cliente paga 600 mil num sedã elétrico, podendo comprar um Xiaomi SU7 Ultra por 65 mil, que faz o mesmo. Este é o preço que pagamos pela fuga de cérebros. A indústria europeia agora falsifica aquilo que a definia. O escapamento, teatro mecânico de todo supercarro, virou uma simples caixa de som Bluetooth. Quem projetou estes carros já previa que isso ocorreria. Eles vêm aí. Notaram há 5 anos. Há 10 já sabiam. Avisaram a chefia. Ignorados, pegaram aviões. Diretorias em Maranello, Stuttgart e Santa Agata estão em silêncio absoluto. Oficialmente, o luxo europeu vai bem. Vendas seguem estáveis. O prestígio das marcas segue intacto. Listas de espera para Ferraris novas ainda levam anos. Mas, nos bastidores, os executivos sabem exatamente o que está acontecendo. Eles viram Juanma Lopes ir para a BYD e disseram a si mesmos que era um caso isolado. Viram Wolfgang Egger ir para a mesma empresa e acharam que era coincidência. Viram Klaus Bischoff trocar a Volkswagen pela Changan e começaram a se preocupar. Viram Benjamin Baum sair da Porsche para a Li Auto e convocaram reuniões de emergência. E então, viram os próprios engenheiros da Ferrari saindo pelos portões de Maranello, dirigindo um sedã chinês e pararam de fingir. O motor a combustão morreu. A transmissão morreu. O carro mecânico, como religião e ecossistema, vive sua última década. Seus criadores não só a abandonaram, como estão criando o que a substituirá. Então, na próxima Ferrari, se o vendedor falar de herança, Maranello ou do legado italiano, faça uma pergunta. Pergunte onde o homem que projetou a LaFerrari está trabalhando hoje. Ele não vai ter a resposta, mas você e eu agora temos. Qual é a sua opinião sincera sobre isso? Você acha que Ferrari, Porsche e Lamborghini conseguem sobreviver à perda de seus melhores designers? Ou essa fuga de cérebros já matou o supercarro europeu? Deixe seu comentário aqui embaixo. Eu leio todos eles, e se este vídeo abriu seus olhos como deveria, deixe seu like, porque isso avisa ao algoritmo para mostrá-lo a outras pessoas que ainda se importam com a verdadeira história automotiva. O próximo vídeo vai detalhar exatamente para qual marca chinesa cada um desses desertores foi e o que eles estão prestes a lançar. Você não vai querer perder.